espetacular está aqui no nosso meio. A nuvem da glória está aqui. A nuvem da glória de Deus está aqui. E já está a haver cura, já está a haver libertação agora. Aqui na sala, a presença de Deus tomou controle aqui embaixo, ali em cima. Ei, Espírito Santo, tenha liberdade. Aleluia, 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 aleluia. Olha a presença de Deus, a palavra de Deus. Recebendo a presença de Deus. Aleluia. Nós te damos glória. O som da presença de Deus aqui no nosso meio. Línguas estranhas, profecias, interpretações de línguas. A presença do Espírito é sobre nós nesta noite. Aleluia, aleluia. Os anjos de Deus estão aqui agora, batizado está o Espírito, tocado está Deus, e uma unção fresca da parte do Espírito está no nosso meio nesta noite. Aleluia, aleluia. Pode falar, pode profetizar, pode receber mais. Ministros de Deus, homens de Deus, jovens de Deus, recebei o Espírito de Deus agora. A descer que no último dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos terão sonho. A descer que derramarei do meu Espírito sobre servos e servas. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua maravilhosa presença nesta noite. Obrigado, Pai eterno, por cada interveniente. Obrigado por essa presença gloriosa aqui. Que possamos sair daqui abalados pela tua glória, abalados por tua presença, e que este impacto possa alcançar as nossas famílias. Abala-nos, abale com as estruturas do inferno, abale com essa cidade de Luanda. Que saiam pregadores daqui cheios da tua glória. Em cada bairro onde for, alguém que está aqui dentro, haja fogo, 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 fogo. Olha a presença de Deus, olha a presença de Deus, olha a presença de Deus, olha a presença de Deus. A glória de Deus está sobre 1, 2, 3, 10, está sobre 20, aleluia, 30, 40, 50, glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Ei. A teu nome toda honra, glória, louvor. Pai, obrigado por essa noite. Queria saudar esse povo maravilhoso com a gloriosa paz de Jesus Cristo. Quem pode responder amém, diga amém. Quem pode dizer aleluia, diga aleluia. Deus abençoe. Queria louvar a Deus pela vida dos pregadores que nos antecederam. Aí, mano Estevão, mano Helder, né? E louvar por todos os ministros do Evangelho que estão aqui também presentes. E especialmente o reverendo Neves, por ser esse gigante, como já disse também o Helder, pastor Helder, que sempre confiou nos jovens, né? Falo na qualidade desta ligação. Me lembro que certa vez, né, quando nos conhecemos, já lhe conhecia quando ele me conheceu, na verdade. Fomos juntos aqui, Lunda, lá no fundo, pregar. Levou lá para pregar na igreja que ele estava a pastorear.
Na verdade, um grande homem de Deus não se conhece muito quando dirige um templo bonito como este. É quando está disponível a servir a Deus em qualquer lugar onde Deus lhe confia. Mano, naquilo onde é longe, muitos jovens hoje não aceitariam ir pastorear a igreja lá. Pessoas muito simples, área bonita, naturalmente bonita, tem um rio bonito. Mas reverendo Neves, fomos lá com o patrão dele, fomos lá no fundo. Depois fomos numa casa, mataram uma galinha abençoada. Até não fomos só em uma igreja, fomos dar ceia numa outra primeiro, também lá nos bairros profundos. Então se conhece um homem de Deus pela grandeza, né, de compreender que até o trabalho mais pequeno feito para Deus carrega a grandeza do próprio Deus. Então vou só limitar os elogios para não falar que é família, porque é meu tio também, né? É tio da minha esposa, então está tudo aqui entre famílias, né? Deus abençoe. Eu sou muito abençoado por esta família. Digo abençoado pela família para estender já o elogio à sua excelência, o pai Abraão, porque quando tinha apenas 19 anos, um pregador com muito fogo, aquela vontade jovem, não tanta sabedoria, mas muita força, eu fui agraciado com a responsabilidade de pregar no culto municipal do Kazenga, encerramento do ano. Aquilo foi um choque. Na altura, o mais velho, quando bate na mesa, todo mundo cala, né? Ele assumiu, o miúdo que vai pregar no encerramento. E para mim foi muita força. Eu fui dormir na igreja naquela noite antes da pregação, porque era só reverendos que pregavam no encerramento do culto municipal do Kazenga. E estava um menino ali solteiro a pregar para o encerramento. Então, queria lembrar isso para dizer que existem coisas que parecem de família, mas deixa eu dizer que eu acho que é da família do Espírito Santo mesmo, da família de Deus. Quando eu vejo o reverendo repetir a mesma coisa com Guinamau, com Luiz Ndala, com Estevão Carlos, para nós é prelúdio de que ainda temos futuro na nação. Hoje, quando nos vem pregar, às vezes só vem o pregador de hoje, mas somos o investimento de muita gente que acreditou em nós. Quando não tínhamos tudo o que temos hoje, não podíamos tudo o que podemos hoje, não falávamos tudo o que falamos hoje, mas alguém do fundo viu esse: "Ó rapaz, tens quantos anos? Vais pregar no culto?" Aquela voz do mais velho: "Sim, pai." "Já tem namorado?" "Não, pai." "Ah, é por isso. Sobe no escritório." Você só seguir mais velho, pai Abraão. Mas tudo isso para nós foi uma energia, né? Aí podia falar a toda a família, depois vem mais tia Maria, tia São, é vendo? Que nos mete a pregar, depois uma lata de leite. Não davam oferta nos pregadores, uma lata de leite com $100, mas naquele tempo te dá $100. É acreditar no teu ministério. Está aí as nossas mães, amém? Então eu, para não chorar, vou parar, porque eu penso que tudo que nos tornamos até aqui tem a mão de muita gente que Por isso eu queria dizer aos jovens que estão aqui presentes: não desonra aquele que honrou-te, mesmo quando você não tinha honra ainda. E se um dia pensares em falhar, permaneça firme, não muito por causa de você, mas por causa das pessoas que você iria decepcionar, por causa das pessoas que acreditaram em você e investiram em você. E faça isso com muita dedicação. Já ouvi muita pregação e minha pregação vai ser curta. Eu vou dar orientação porque a maioria que está aqui são jovens, amém? Orientações bem básicas, é a Bala Luanda. E antes de ler o texto, eu queria convidar, eu vou fazer um vídeo quando sair daqui, ou se tiver melhor iluminação amanhã. CCB domingo no encerramento tem que estar lotado. Estou a ver só a média de alguns. Essa atividade aqui não é atividade da igreja só num dia, não. É de Luanda. Esse aqui é culto de Luanda. E CCB é para 3.000 lugares sentados, mais 1.000 para ficar de pé. You know? Então, domingo, e você grava já teu vídeo. Se tens também teu público no Facebook, grava. Domingo, CCB. Caso CC, tem que encher aquilo em nome de Jesus. Quem entra no compromisso comigo dele? Amém? Temos aqui
mais de 1000 pessoas. Se cada uma levar 3, já está cheio. Só você diz assim: eu vou levar 3. Está cheio já CCB. Amém? Não pode ter espaço na foto da Zion a sobrar até uma cadeira vazia. Não pode. Senão vamos ter que multiplicar você para cobrir as cadeiras. Amém? Então, quem está no compromisso, diga aleluia. Ah, mas os táxis, vai dormir já lá, dorme. Amém? Lá tem muita segurança, é cidade alta aí também. Amém? Dorme lá. Amém? Temos que começar a honrar nossas atividades. E é barato, é táxi de 300 kwanza. No Brasil, está aqui o pregador dos Gideões. Pessoas saem de cidade, estão a guardar dinheiro agora para ir só nos Gideões. E a unção que está aqui não é menor. Vou dar uma última palavra antes de ler. Eliseu, quando ele fala fica, ele é que está a falar fica, vai embora. Ele está a dizer: não te deixarei. Vive o Senhor. Ah, mas você tem que ter vontade de ir. Muitos de nós perdem coisas porque não se esforçam a correr. Nós, quando pregadores da nossa época, reverendo Neves, pastor Manela Bell, pregavam num sítio, nós íamos a correr a pé, andar a pé, passar a lagoa para ir ouvir os pregadores. E Deus via esse nosso desejo, esse nosso anseio. Amém? Até hoje ainda faço isso, porque eu não gosto muito de crescer. Quando eu sei que tem uma coisa que vai me abençoar num sítio, eu corro. Vou atrás, fico lá a ver. Amém? Tipo Davi gostava de assistir guerra. Aquilo que você gosta de assistir, um dia você vai reproduzir também. Amém? Quem vai assistir? Ah, agora pega a tua Bíblia, Atos 12. Façam valer minha palavra. Vos dei minutos do meu tempo para vos falar para ir. Amém? E vão me cobrar já aí no reverendo Leão. Então, amém? Então valorizem o tempo que perdi da pregação para te dizer domingo CCB. Amém? Nem que vamos dormir lá, mas vocês têm que estar lá em nome de Jesus. Aquilo tem que estar lotado como nunca antes. Atos capítulo 12, versículo 7. O texto está ali, né? Atos 12, 7 a 10. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as... Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Vou continuar só por causa de uma consideração. Quando passaram a primeira guarda, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por seu nome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disse-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que era assim e dizia: é seu anjo. Mas Pedro preservava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Palavra do Senhor. Pai, fala conosco nesta noite e obrigado porque o Senhor tem estado a falar conosco. Mais uma vez, queremos, Senhor, ouvir a conclusão desta noite para que possamos, Senhor, ter as estruturas abaladas pela Tua palavra, e porque em Ti qualquer abalo, Senhor, nos constrói para a maturidade, para a edificação no corpo de Cristo. Nos instrua em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento e obrigado. Amados, o texto lido é, na verdade, uma bênção. Eu fiquei pensando nesses textos. Eu penso que também escolhido pelo reverendo. Eu penso que o reverendo tem uma palavra terrível aqui e nos deu um texto dele para ver. Vamos lá ver esses meninos tiram aqui nesse texto das pregações terríveis dos mais velhos, né?
Então tem aqui mangas tremendas. Ok, mas ontem parei um pouco para escrever e tomar alguns detalhes importantes dessa narrativa. Eu já preguei muito nesse texto, já preguei muito, e como pregador, e por pregar muito num texto e depois nos é dado tal texto, nós ficamos apreensivos e tentados a falar do que já falamos no texto. Uma das mensagens mais gostosas que tive o prazer de receber do Espírito para pregar nesse texto foi, já mataram o nosso Tiago e não vão matar o nosso Pedro, exatamente nesse texto, para dizer que o mesmo Herodes que havia morto a Tiago não conseguiu matar a Pedro, porque entre um e o outro havia oração, a chave mestra que abre todas as portas. Só que ao ler outra vez esse texto ontem, eu percebi que a palavra que se repete nesse texto são as palavras portas. Aqui temos correntes que se quebram, portas que se abrem. Se o irmão chegar a casa e contar, tem várias vezes portas repetidas, tem várias portas neste texto. E o verbo que também se repete logo em seguida para portas é o verbo abrir, certo? Só que quero fazer algo que seria do fim no princípio. Logo, temos várias portas aqui e quase todas elas foram abertas, embora os meios usados para se abrir as portas não eram os mesmos. Por exemplo, as portas da prisão, elas foram abertas de forma automática ou de forma sobrenatural. Só que quando Pedro sai com o anjo, ou o anjo sai com Pedro, melhor assim, o anjo, quando havia tirado Pedro já das prisões, ou passado sobrenaturalmente pelas portas da prisão, lhe deixou lá fora, lhe deixou na rua. Entre a cadeia e a casa, o anjo lhe deixou na rua e foi embora. Por que o anjo foi embora? Me perguntei. Talvez seja porque as portas que estavam lá à frente já não precisava do sobrenatural para se abrir, mas tinha que ser ele a bater, e a bater, e a bater. Quem veio escutar também não abriu, foi chamar outros, e ele continua a bater, porque existem portas que Deus abre, mas existem portas que nós precisamos bater para que se abram. Amém. E deveria deixar por fim, mas trouxe no princípio, para entender que Deus vai abrir algumas portas, mas vai deixar você abrir outras. Pelo menos se você aprende com o professor que abre, você precisa também abrir. Glórias a Deus por isso. Eu escrevi: há uma lei acima das leis. Essa é a razão porque oraram apelando para um poder maior que seus poderes. Nota que quando Pedro é preso, ele estava debaixo do poder de Herodes. Herodes prendeu a Pedro por capricho. Disse assim: eu vou prender a Pedro porque politicamente era correto prender a Pedro, porque ele ganhou popularidade quando matou a Tiago. Diz a Bíblia, isso agradou os judeus, e então prendeu também a Pedro. E ele ficou alegre, o povo se alegrou porque matei a Tiago e agora vou prender a Pedro e a minha popularidade vai subir. E aí ele prende também a Pedro. E Pedro chega na prisão de forma muito calma, confiando em Deus, confiando num Deus que quebra correntes. Se deixou prender, ficou preso, e maravilhosamente Pedro apanhou um sono profundo, sem preocupação alguma. Talvez porque eles estavam alegres por terem sido levados a prisões e estavam dispostos a morrer, como ele mesmo disse: ainda que seja necessário morrer contigo, não te deixarei. E Pedro viveu aquele momento de prisão com a maior calma. Deveria ser Pedro nosso exemplo de vida, ter calma no momento de prisão a ponto de dormir. E ele dormiu e tinha guardas, pelo menos 16 homens, porque a Bíblia assim diz: 16 homens guardavam na prisão. Dentro havia 2 homens, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo, que guardavam Pedro. Lá fora nas portas tinham sentinelas, guardas, que guardavam também a porta. E Pedro estava a receber a bênção da oração do povo. Pedro não orava, orava o povo. Pedro dormia. Deixa eu abrir um parênteses, amado. Não chame quem não ora de não homem de Deus. Pedro era homem de Deus e não estava a orar, estava a dormir. E o povo de Deus estava a orar, não estava a dormir.
Quem deveria orar seria Pedro, mas não, Pedro não estava a orar. Amados, queria dizer aos jovens, oremos pelos nossos pastores, oremos pelos nossos professores, oremos pelos nossos evangelistas, oremos. Em vez de os jovens pegar e chamar nome, já não ora. Não, ele é mais velho, deixa dormir, você levante e ora. Ele é mestre, deixa dormir, você levante e ora. Na turma da palavra, em que muitos dos jovens já foram, hoje eu não tenho mais a mesma força de ontem. Antigamente eu ficava 3 dias a vigiar. Hoje, mano, fico cansado. Tem Stella, Aniela e Zolana. E você não pensa que você a orar toda noite é melhor do que eu, porque eu posso te levar no meu passado e te mostrar como é que eu orava, amados. É o corpo que começa a ficar cansado. Adormeço no volante agora. É muita pressão. Então a igreja precisa ter a intenção de orar por portas que se abrem para os outros. Não é Pedro que ora, a igreja que ora por Pedro. A igreja que não orou por Tiago, orou por Pedro. Amados, a igreja que não orou ontem pode orar hoje. Se demos conta que deixamos de viver algumas coisas por não orarmos ontem, hoje vamos passar a viver coisas por orarmos hoje. Não fica apenas triste por não teres orado ontem por Tiago. Se prenda a orar por Pedro hoje. E ele aí está a orar. E acontece o que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Maravilha. Por que eles falavam com Deus? Porque só Deus tinha uma lei maior do que a lei de Herodes. Só Deus tinha poder para tratar com Herodes, porque eles tinham uma lei, pregaram o evangelho, só que pregavam o evangelho no reino, que tinha um rei, e este rei lhes prendeu. Agora eles clamam com quem? Com o rei do rei, com o rei do rei, para dizer, estão a nos prender nesse rei. Então o rei dos céus trata com esse rei. Aí o que acontece é o seguinte: Herodes está em sua casa, Pedro está na prisão, e Deus manda seu trabalhador ir buscar Pedro. Vamos pegar, Jesus é rei, Herodes é rei. Herodes manda seus trabalhadores prender Pedro. Agora Jesus também manda seu trabalhador livrar Pedro. Amém. Manda seu anjo, vai lá, tira meu servo. E glórias a Deus, porque Deus é tão maravilhoso que um deles faz mais do que todos deles. O anjo não foram muitos, só foi um anjo, está no singular, um anjo. E ele entra, pastor Costa, entra e toca Pedro, vamos embora. Amém? Não avisou nos guardas, porque anjos de Deus são espíritos ministradores que servem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Eles estão a servir a favor de Pedro. O chefe dele lhes mandou: tira Pedro. No dia anterior, Herodes disse nos capangas dele: prende Pedro. Agora Deus está a dizer no anjo dele: tira Pedro. Aqui Deus está a dizer que minha lei é suprema à tua. Se você prende o meu, eu desprendo o teu. Eu abro as portas tuas com as chaves minhas, e eu provo que as minhas chaves são as originais e as tuas são as cópias. Porque quando Deus tira, Ele não arromba a porta. Ele não arrombou, Ele abriu. Ele não arrancou Pedro, Ele tirou. Eles não fugiram, eles saíram. Eis o poder de Deus. Só que antes de eu tocar nisso, eu preciso falar algo maravilhoso sobre o sobrenatural. É que Deus não precisou das portas de Herodes para um anjo entrar. Só precisou dessas portas para Pedro sair. O que é que acontece aqui? Temos um Deus que com sobrenatural Ele opera no natural. Oh Deus trata
trata o sobrenatural naturalmente. Anjo não precisa de portas. Para ele não tem paredes. Então, quando ele entrou por dentro. Ele já estava lá. E tocou. Só que acontece que quando ele toca em Pedro, lhe disse: segue-me. Será que o anjo está dizendo: segue-me por que caminho? Como o anjo conhece o caminho? Segue-me. Segue-me. Eu queria dizer para os irmãos com muita calma: Deus conhece bem, mas tão bem, o campo do teu inimigo. Ele conhece bem, mas tão bem, os teus problemas, que quando ele chega, ele te conduz logo pelas portas. E ele disse a Pedro: segue-me. E o anjo foi na frente. E ele não passou pela parede, porque sabe que Pedro não passa a parede. Ele passou pela porta. É para dizer que no sobrenatural, Deus age no natural, para que o natural naturalmente obedeça ao sobrenatural a favor de ti. Aí Deus tinha que naturalmente ou sobrenaturalmente lidar com o natural. A porta se abre naturalmente pelo poder sobrenatural. Deus poderia normalmente tirar Pedro pelos mesmos caminhos que o anjo veio. Só que Pedro não é o anjo e o anjo não é Pedro. Pedro tem limites do corpo, Pedro tem limites da carne, Pedro tem limites da matéria, e os limites de Pedro limitam o anjo. Eu queria dizer a vocês que muito do que Deus não faz, não é por causa dele, mas por causa dos meus e dos teus limites. Os teus limites limitam, porque Deus é um Deus que trata com a regra, obedece à lei do atrito, as leis físicas, ele obedece. Esta é a razão porque Deus ainda está a te tirar pelos caminhos das portas. Ele tem que seguir o curso das portas. Que porta? A porta da prisão, porta de Herodes. Aí muitos crentes dizem: por que se Deus é maravilhoso não me livra já? Deus tem poder para te livrar já. Só que já você está num sítio onde tem primeira porta, segunda porta. O anjo está a te levar. E você está a ver, reverendo, que está a demorar. Não está a demorar. Não é problema do anjo, é problema da tua terra, do teu corpo. Esta é a razão porque eu estou em paz. E passaram a primeira guarda, a segunda guarda. Chegaram no portão de ferro que abriu automaticamente. Pelo menos 4 coisas se abriram. Correntes se abriram. Primeira porta se abriu. Segunda porta se abriu. E o portão. Bom é que Deus é um Deus que progride. Porque corrente tem uma fechadura menor que a porta. E porta tem fechadura menor que o portão. Só que a mesma chave que a igreja usava abriu a corrente, abriu a porta e abriu o portão. A oração tem poder
poder de tratar com todos os problemas aos níveis de resolução. A mesma oração que cura dor de cabeça, cura HIV, cura câncer maligno, porque para Deus não há acepção de coisa alguma. Algumas portas vão ter que se abrir em nome de Jesus. Correntes vão ter que se quebrar em nome de Jesus. E não foi um prison break. Eles não fugiram, eles saíram. Como quem conhece a prisão e quem tem a chave dela. E eles estão a sair. Eles não estavam escondidos, deu tempo de vestir. É uma saída, estou de saída, bota a roupa de saída, vamos embora. E eles estão a ir embora. O que me incomoda é que os guardas que estão dentro poderiam estar a dormir, mas a sentinela estava acordada. Como não viram? Como não viram? Eu não tenho uma resposta exata, nem quero conjecturar, só sei que não viram. E Pedro foi. Amados, não há quem sabia mais daquela liberdade do que o anjo, porque os guardas não sabiam, Pedro não sabia bem, e só o anjo sabia, porque a Bíblia diz que Pedro pensava que era sonho. Isso prova que Pedro estava num sono tão profundo que ele nem sabia que estava a fazer realmente o que ele pensava ser sonho. E eles saíram. Porque o nosso Deus, Ele abre. Eu gostei do verbo ali, abre. Ele não arromba, Ele abre. Para dizer que eu não estou a fugir. Eu estou a falar para alguém nesta noite. Estou a dizer que a nossa libertação não é meramente uma luta, como se Deus tivesse um adversário. Ele abre. Ele é tão cortês que respeita as portas da prisão. Não arromba, abre. Só que um dia, quando eu falava sobre isso, minha mente me conectou a um dia que Deus arrombou. Mas Deus arromba. Paulo e Silas cantavam e as correntes quebraram e as portas arrombaram. Sadraque, estás errado. Sim, mas eu quando digo não arromba, não muito por causa das portas, é por causa dos servos. E isso nos remete que os servos não fogem, sempre saem. Porque no dia em que ele abriu, saíram. E no dia que ele arrombou, saíram. Porque no dia que ele abriu, eles saíram e trancaram nas calmas. Noutra palavra, os que guardavam preso ficaram presos. Porque ele trancou as portas e foram embora. E no dia que Paulo e Silas cantaram, diz a Bíblia que as correntes se quebraram, as portas se abriram e o preso ficou preso, queria se matar. Paulo disse, não se mata, estamos aqui. Ele pegou no candeeiro, alumiou, disse, por que vocês não fogem? Nós não fugimos, nós saímos. Esta é a razão porque Deus não está a te arrancar, Ele vai te tirar. O sangue de Jesus não arrombou, comprou. Jesus não nos arrancou, negociou nossa alma, negociou nossa vida. Aleluia! Eu estou livre. Por isso o homem que compreende que Deus lhe tirou do mal não precisa fugir demônio, não precisa fugir maldição, não precisa fugir feitiçaria, porque eu não fujo, eu... Quem foge corre, quem sai anda, caminha, e se cai levanta, continua. Oh Satanás, a cédula da condenação foi rasgada, Jesus pagou um alto preço, eu sou dele.
sou dele, eu sou dele, eu sou dele. Eu saí. Falta pouco para terminar. Houve uma coisa interessante. Por que Pedro foi preso? Porque o povo pediu a Herodes para prender Pedro. E por que Pedro foi livre? Porque o povo pediu a Deus para Pedro. Se Herodes atende seu povo, Deus atende seu alguém está a atender um pedido de maldição. Há demônios a atender pragas. Mas se demônios atendem um povo, se demônios atendem uma pessoa, eu quero te dizer que anjos também atendem. A oração de um justo pode muito em seu efeito. Aleluia. Por isso, povo de Deus, se coloque em oração, porque temos um Deus nos céus que atende o céu. Rei contra rei, povo contra povo. Nosso povo também clama e Deus também atende. Quem crê nisso, diga aleluia. 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 Herodes ouviu um povo para prender Pedro, mas Deus ouviu o seu povo para livrar Pedro. Deus está ouvindo nossas orações. Eu acredito que a mudança que Angola vai ter é nossas orações que estão a ser atendidas. Teremos um país maravilhoso. Um país maravilhoso. Eu vi uma foto do Dubai, escreveram lá Ouija. Eu falei, yes, prophesy. Uma foto de Londrina, escreveram Bengo, disse sim, é isso aí, mas está a faltar aqui 3 prédios, aumentam isso. Estou a profetizar que Deus ouve a oração do seu povo. Quem prendeu, quem pertence a Deus, vai ter que ver a liberdade que Deus vai trazer. A Bíblia diz que quando eles acordaram, normalmente quando os presos de dentro ficavam presos com preso, eles ficavam presos mesmo. De tal maneira que quando amanheceu, só estava preso os guardas dos presos. Ei, mano, vem abrir aqui a porta. É o quê? O preso não está. A Bíblia diz que eles meteram investigação. Eu acho que os de dentro estavam a dizer assim, mano, mas se nós é que lhe tiramos, por que estamos aqui? Os de fora estavam a dizer, se fôssemos nós, eles dariam conta. Estava no meio. Amém. Amado, quem lhes tirou é o maravilhoso. É o dono da terra. Ele conhece tudo. Ele dá profundo sono a qualquer Adão. Amém. Quem crê que a oração faz, abre portas. Quem crê? Outra coisa que eu quero falar por último, igreja. Há coisas que Deus coloca em nossa vida para nos levar a uma dimensão nova. A igreja nunca orou tanto como quando Pedro foi preso. Há problemas que Deus permite para nos levar à oração. Por isso, se tiveres a passar por um problema, desconfia, Deus está te chamando para a oração. Eu estou a escrever um livro e sou muito lento a escrever. E o título do meu livro é Oração é Resposta. Porque eu descobri que a oração não busca resposta, a oração é resposta. É que quando você ora, você é que responde quem te disse ora. Logo, quando você ora, você responde a quem te disse ora. Por isso ele mesmo disse assim, pede-me as nações e te darei. Deus está a dizer, pede minha nação. Deus está a te pedir para você lhe pedir. Porque oração é resposta. Aí, Deus quer que você aprenda a responder aos seus anseios. Quando a terra começar a orar,
muito do que Deus quer dar, vamos receber. É que existe um céu aberto a trazer bênçãos e vitórias a nós, que só as mãos da oração podem receber. Esta é a razão porque muitos de nós não recebemos, porque não oramos. É que Deus, pelo seu poder, está a nos dar, mas nós não temos as mãos da oração estendidas para receber. Por isso, se você orar, você está a responder aos anseios de Deus, e assim Deus vai lhe dar respostas. Aleluia. Portas da saída Ele abriu, mas portas de entrada não. Para sair, as portas Deus abriu, mas para entrar, não. O povo é quem abre. Eu queria dizer, igreja, vou terminar com isso. Nunca ignore um reverendo Neves. Honra-o, respeita-o. Nunca ignora um servo de Deus, um amigo de oração. Nunca. Porque existem portas que Deus normalmente abre, mas depois te deixa na rua. Porque tem algumas portas que só os irmãos abrem. E você precisa honrar os irmãos, precisa honrar os amigos, precisa honrar as pessoas que um dia vão te ver lá fora, no frio da noite, da libertação operada por Deus, a bater portas. Por favor, abre. Como é? Abre a porta do meu ministério. Abre a porta da agenda. Aqui no Angola não fazem muito, mas no Brasil fazem. Uma agenda aí. Abre a porta e alguém vai abrir sua porta. E se você quebrar essas relações, terás portas abertas para sair, mas nunca portas para entrar. Aí você terá problema. Eu estive falando com a nossa igreja, com a igreja em que eu estou a dirigir, e eu falei com eles no domingo um pouco sobre isso. Fiz a comparação entre Pedro e João, os dois discípulos amados, falando um pouco de comprometimento, em como Pedro era o discípulo que mais amava Jesus, mas João era o discípulo que Jesus mais amava. De tal maneira que João diz que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Mas quando Jesus, no livro de João, pergunta a Pedro: tu me ama mais do que estes? Sim, Jesus, eu te amo mais do que estes. Ou Pedro amava mais. E ao discípulo que ele mais amava, deixou a família. Mas o discípulo que mais lhe amava, deixou a igreja, deixou as orientações dela. Porque coisas tão grandes não se deixam às pessoas que você ama, mas às pessoas que te amam. Você precisa entender o valor de ter um amigo, de ter alguém que abre portas para você. Só que entre o discípulo que Jesus mais amava e o discípulo que amava mais Jesus, havia neles uma cumplicidade, reverendo. Eles eram tão amigos que ninguém invejava o amor do outro. Ninguém dizia: não, eu amo mais Jesus. Não, se você ama mais Jesus, Jesus me ama mais. Mas não, eles não tinham isso. Eles eram amigos. E Pedro, mesmo sendo discípulo primeiro, ele conhecia a graça que João tinha e não invejava. De tal maneira que um dia todo o discípulo perguntava: mestre, quem há de te trair? Ninguém respondeu. Pedro descobriu que João conseguia com Jesus o que ele não conseguia. Ele deu toque. Pergunta a você. Eu queria dizer para você, amigo, se você descobrir na vida do outro um dom que você não tem, ele dá toque e diz: pergunta a você, prega você, canta você, ora você, fala você, busca você, porque você tem algo que eu não tenho. Se você fizer, será melhor. João perguntou, Jesus respondeu e Pedro se apercebeu. Porque há coisas que você vai ter, não é com teu dom, é com o dom do outro. Deus abençoe.